Oportunidade que o pastor me concede de ministrar mais uma vez a palavra do Senhor nesta quinta-feira, que é um tempo muito especial para nós, né? Estarmos aqui na casa do Senhor como irmãos e irmãs, já começando o segundo semestre do ano, já passou meio ano. Isso é bem assustador, pelo menos para mim, né? Não vi nem começar e já passamos a metade. E mais uma vez dar os parabéns à pastora Laila pelo seu aniversário, né? 22 anos, não é fácil, a gente, né? Pastora, que o Senhor continue abençoando sua vida, te dando muitos e muitos anos na presença dEle, que é o mais importante para cada um de nós, né? Eu não sei se vocês já se lembram, ou se alguns ainda não ouviram, um ditado popular que diz o seguinte: errar é humano, perdoar é divino. Vocês já ouviram esse ditado? Eu me lembro que desde criança eu ouvia isso: errar é humano, perdoar é divino. Errar é humano, perdoar é divino. E aquilo ficou muito tempo na minha cabeça e me fez crescer, aceitando que errar é humano. E o problema é que muitos cristãos confundem duas coisas que são totalmente diferentes. A primeira coisa é erro, a segunda coisa é pecado. Errar, todo ser humano está sujeito. Não precisa errar, mas está sujeito a errar. Agora, pecar, não. Pecar não é uma coisa normal na vida de um cristão, nem na vida de quem não é. Pecado não foi feito por Deus, não foi instituído por Deus, foi obra de Satanás ao levar o homem a desobedecer a Deus. Então, errar, tudo bem, errar é humano, mas pecar não. E é preciso que a gente faça a diferença. Só para vocês terem uma ideia, pecado é um ato consciente e voluntário contra Deus. Há muitos anos atrás se falava que o pecado era involuntário. Eu pequei sem querer. Não existe essa possibilidade. Você pode errar sem querer, pecar não. Todo pecado, ele é voluntário e é um pecado contra Deus. Todo erro, ele é humano. E na maioria das vezes é inconsciente, e não é porque você quer, mas porque nós somos humanos e falhos, a gente erra. Outra coisa, pecado nos afasta de Deus. O erro nos faz dependentes de Deus. Cada vez que eu erro, eu preciso me aproximar mais de Deus para eu não cometer mais erros. Porque claro que tanto o pecado quanto o erro, ele traz consequências. São consequências que eu vou sofrer. Então, quanto menos eu errar, menos consequências eu sofro. Quanto menos eu pecar, menos consequências eu sofro. Erro, o pecado gera a morte. O erro nos conduz à experiência e ao amadurecimento. Quanto mais jovem é uma pessoa, mais erros ela comete. Isso é natural. Você vê uma criança, ela comete erros direto, mas à medida que ela vai crescendo, vai se tornando um adolescente, vai se tornando um jovem, ela vai perdendo aqueles erros contínuos. E quando chega a adulto e a ancião, comete muito menos erros. Porque o erro, ele vai te levando a um amadurecimento, vai te levando à dependência de Deus, vai te levando à experiência. O pecado é comum, e me assustou quando uma vez eu mencionei esse versículo, 1 João capítulo 3, versículos 8 a 10, quando eu li na igreja, foi muito interessante que uma pessoa que estava no auditório falou bem alto: cruz credo. É uma expressão que eu nem sei de que origem é essa expressão, quando eu li que João fala: quem peca é filho do diabo. Ela, cruz credo.
Então ela já se denuncia, já disse que ela era uma dessas pecadoras, né? Mas o pecado, biblicamente falando, é comum aos filhos do diabo, não é comum aos filhos de Deus. Agora, os erros são comuns a todo homem, toda pessoa. Aquele que acha que não peca, aqui não comete erro, ele já está cometendo o seu primeiro erro. Portanto, gente, não peque. Não peque. Não aceite o pecado como algo comum na sua vida. Não peque. Aí muita gente diz, mas é impossível. É possível. Se Jesus viveu sem pecado, é possível. É possível. Mas, se alguém pecar, diz a Bíblia, capítulo 2 da primeira carta de João, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, Ele é expiação pelos nossos pecados. Então, não peque, não aceite errar. É comum, eu erro mesmo. Não aceite. Não aceite ser uma pessoa que cometa erros, porque erros traz consequências. Quando eu aceito que é comum o ser humano errar, eu estou dizendo para mim mesmo, eu posso errar. Todo mundo erra, e isso é muito ruim para quem erra, porque as consequências não são favoráveis. Eu caio em descrédito, as pessoas não gostam de andar comigo, a minha família fica envergonhada, porque cada vez que eu erro, eu comprometo toda a minha família, o nome do Senhor é motivo de chacota, porque eu estou errando. Falar é um cristão, então não cometa erros, evite errar. E a gente pode perguntar, mas como é que eu posso evitar errar? Bom, tem duas coisas, né? A primeira é, não faça do erro algo comum. Fique bravo com você toda vez que você errar. Não deixe ninguém ficar bravo com você, você mesmo fique bravo com você. Eu não podia errar, eu não posso, não vai acontecer de novo. Faça um exercício para amadurecer a sua vida e não justifique, eu errei, não posso, e confessa seu erro para as pessoas. Se você errou contra alguém, fale, porque isso vai te dando força para não errar mais. Porque se eu aceito que errar é humano, eu vou continuar errando, e pode ser que num desses erros eu cometa pecado. E se eu pecar, a coisa é séria. Porque enquanto estiver no nível do erro, é aceitável. Mas quando chega ao nível do pecado, já não é mais. Então, a segunda coisa é busque conhecimento. Muitas vezes eu erro porque não sabia, não conheço, não sei. E aí eu cometo erro. Então, busque conhecimento. Tem um texto na Bíblia que me encanta. E eu leio sempre, está no Salmo 119, versículos 97 a 104. Eu tenho certeza que a maioria de nós aqui conhece o versículo 105. Mas do 97 até o 104, poucas vezes paramos para meditar. Olha o que disse Davi: quanto eu amo a tua lei, ela é a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Veja só, quando eu busco os mandamentos de Deus, eu me torno mais sábio. Versículo, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Versículo 99 diz, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Quando nós meditamos, nós deixamos de cometer erros. Nós nos tornamos sábios. E mais do que aqueles que nos ensinam, versículo 100, ele diz, sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto
todo caminho de falsidade. Aí está o segredo. Não aceite errar, busque conhecimento através da palavra do Senhor. No domingo, dia 31 de maio, o pastor Jonathan pregou um sermão aqui, uma mensagem que eu vi que durante a semana todo mundo comentou. Baseado em Isaías 6, ele falou, o tema era disponível e disposto. E eu fui para casa, e eu anoto, fui meditar, fui ler o texto, rever, tentar lembrar, porque agora está sendo gravado, mas antes não ia, o que foi pregado, como foi falado. E eu fui ver o texto novamente de Isaías, e fui ler e reler. E é interessante que quando eu estava meditando nesse texto, surgiu algo que eu descobri, e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. E foi bom porque não foi tanto tempo depois do que o pastor pregou, porque a gente fala muito de Isaías como aquele que ouviu a voz de Deus, e ele viu o Senhor, e ele disse, eis-me aqui. A gente vê um profeta fantástico. Mas, se nós começarmos a analisar, é possível a gente encontrar nesse capítulo algo que pode mudar radicalmente a nossa visão de cristão. Olha só, quando eu comecei a pensar, diz o versículo 1 do capítulo 6 de Isaías: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobria o rosto, com 2 asas cobria os pés, e com 2 asas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, que nesta noite nós possamos ser lembrados de que, mesmo havendo possibilidade de cometermos erros, fomos chamados, Senhor, para ser sábios na Tua presença, para sermos aprovados pelo Senhor, para sermos pessoas luz neste mundo, sal da terra. Ó Deus, ensina-nos nesta noite, faça-nos lembrar dessas verdades e capacita-nos, ó Deus, para sermos a igreja que traga e que faça a diferença nesta terra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com vocês os 5 erros que eu descobri nesse texto, que todo cristão está sujeito a cometer. Provavelmente vocês vão descobrir comigo que Isaías cometeu esses erros e que nós podemos evitar esses erros. O meu desejo é que, ao sairmos hoje daqui, a gente possa sair diferente, não no sentido de prática de vida, mas de decisões na nossa vida, né? Tiago, no capítulo 3, ele fala que nós precisamos receber uma sabedoria que venha do alto e não da terra. E essa sabedoria que vem do alto é que nos impede de cometer erros. Primeiro erro que Isaías cometeu, e que provavelmente muitos cristãos também cometem, é ignorar o senhorio de Deus. Veja só, a primeira frase é uma frase que deve nos levar a perguntar: mas só agora, Isaías?
No ano em que morreu o rei Uzias, o que diz a Bíblia? Ué, e antes não tinha visto? Vamos lembrar um pouquinho de Isaías? Ele era profeta. Isaías tinha grande influência com o rei. Ele trabalhou profeticamente em 3 reinos. Ele tinha acesso à corte. Ele era uma pessoa sábia. Provavelmente nessa ocasião ele tinha perto de 40 anos. Era uma pessoa madura. Era uma pessoa que tinha acesso ao templo, porque como profeta, ele tinha acesso ao templo quando e como ele quisesse. Provavelmente ele entrou no templo muitas vezes. Provavelmente ele esteve profetizando muitas vezes. Não foi agora, depois do capítulo 6, que ele se tornou um profeta. Ele era um homem já que vinha com toda uma história. E agora ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas ele viu o Senhor como? Como diz a Bíblia? Onde o Senhor estava? Onde? No alto, sublime trono. Essa é a questão. Provavelmente ele já tenha visto muitas vezes, mas agora o Senhor estava onde sempre está. Ele sempre está no trono. Deus nunca sai do trono. Nunca. Quando eu vejo o trono, sabe o que eu estou vendo? Que eu pertenço a um reino. Gente, nós não pertencemos a uma igreja. Nós não pertencemos a uma denominação. Nós pertencemos a um reino. Nós, além de termos um pastor, um bom pastor, temos um rei. E tem regras, tem princípios. Nesse reino entra qualquer um. Esse não é um reino qualquer. Esse é um reino onde o rei é eterno, onde o rei está no trono. E ao redor deles existem anjos. E o trono dele é majestoso, é algo glorioso. Quando ele viu os serafins voando, imagina esse trono, gente, eu fico arrepiado. Imagina essa visão do trono. Eu faço parte de um reino. Mas tem muitos cristãos que acham que fazem parte de uma igreja. Fazem parte, aí vem, canta, ora, entra, mas não vê o Senhor no trono, o Senhor reinando, o Senhor como dono da vida. Rei tinha, na época, autoridade total sobre todos os súditos do seu reino. Houve um tempo que eu queria morar na Inglaterra. Quando eu visitei Londres, eu vi a preocupação, o cuidado de todo o inglês com a rainha. Quando eu passei em frente ao palácio, onde ela morava, vendo as pessoas, vendo os soldados, eu fiquei maravilhado. Eu descobri que na Inglaterra não tem imposto de renda, na Inglaterra não tem imposto predial, ninguém paga médico, ninguém paga seguro, tudo é do rei. Tudo. Falei, mas como é que eles vivem? Porque o rei, o reino, domina tudo e todos aceitam e são felizes. Quando eu fui à Holanda, lá tem uma rainha que ela é venerada. Que coisa fantástica! Eu fiquei pensando, estou morando no lugar errado. Na época eu morava no Brasil ainda. Então, estou morando no lugar errado. Porque aqui ninguém gosta de ninguém, ninguém obedece a ninguém, é tudo furando o olho um do outro. E nesses países que tem rei, as pessoas aceitam que ser governadas. Olha, irmãos e irmãs, nós como cristãos temos que aceitar a ser governados por Deus. Alguns, como Isaías, só veem isso na hora da crise. Na hora da crise Deus está no trono. Meu irmão, sempre teve. Meu pai contava uma história de um homem que tinha alguns filhos não crentes, ele pregava o evangelho, falava do amor de Deus, da presença de Deus. Muitos não queriam aceitar, e um então era muito rebelde. E ele tinha uma fazenda e um dia esse filho rebelde foi tocar uma boiada e o cavalo dele tropeçou, caiu na ribanceira e o cavalo saiu rolando com ele. E ele agarrado na sela do cavalo, chegou lá embaixo, não aconteceu nada com ele.
Na hora do jantar, ele foi contar o testemunho e falou: pai, eu acredito em Deus agora, porque era para eu ter estar morto, e contou a história. O pai olhou bem para ele e disse assim: meu filho, eu nunca caí do cavalo para acreditar nisso, mas tem muita gente que precisa cair do cavalo. Muita gente, na hora da crise é que abre os olhos: eu vejo o Senhor. Meu irmão, Ele sempre esteve ali, Ele sempre está, Ele sempre está. Salmo 24, Davi diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e todos os que nele habitam. Ele é Senhor, Ele é dono, Ele é absoluto. Isso é maravilhoso. Segundo erro que muitos cristãos podem cometer é ignorar a presença de Deus. Às vezes pensamos que Deus só está no templo. Quem é de origem católica tem isso muito forte, porque o catolicismo, na sua doutrina, ensina que Deus habita no templo. E essa é uma razão muito comum, porque a maioria dos católicos, ao passarem em frente a uma igreja, fazem o sinal da cruz em respeito a Deus. E algumas pessoas também acham que Deus só está em alguns lugares. Queridos irmãos e irmãs, Deus está em toda parte. Aleluia. Todo lugar. Quando Isaías viu, ele fala o seguinte, né? E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra, que diz? Está cheia da sua glória. Vocês sabem o que significa a palavra glória? Presença manifesta. Presença manifesta. Este lugar está cheio da glória de Deus. A sua casa está cheia da glória de Deus. O seu trabalho está cheio da glória de Deus. A sua escola está cheia da glória de Deus. Não tem um lugar. Davi, no Salmo 139, diz: se eu fugir da tua presença e for para o sol, se eu for para a profundeza da terra, ali a tua presença me alcança. Irmãos e irmãs, não tem como fugir da presença de Deus. Não tente, porque você vai perder tempo. Ele está em toda parte. Em toda parte. E tem uma palavra no Salmo 139, quando ele fala: se for até o Seol. Essa é uma palavra hebraica que significa ao interior do inferno. Sabe o que ele disse? Até ali a tua presença me alcança. Nem pense em ir para o inferno, que lá a presença de Deus vai te ver. Não adianta fugir. Não adianta. Só que Isaías não tinha essa ideia. Ele tinha a ideia de que Deus estaria com o judeu. Ele tinha a ideia de que Deus só estava com o povo dele, como muitos cristãos até hoje têm. Só Deus só está comigo. Queridos, Deus está em toda parte. Zacarias diz que os olhos do Senhor, ele fala até os sete olhos do Senhor vigiam a terra. Já pensou que legal você saber que Deus, quando você está deitado, Ele está lá te vendo? Você acorda de manhã, bom dia, Ele fala: oi, bom dia, como é que você está? Você vai tomar café, já está sentado à mesa? A presença dEle manifesta, está aí. Só que eu não posso ignorar isso. Porque fingir que isso não acontece, não vai resolver, porque Ele vai estar ali. Porque a presença dEle enche toda a terra. E Jesus disse algo, o último versículo do último capítulo do Evangelho de Mateus termina assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu não sei como alguém pode imaginar, pode ignorar esta grande verdade. Terceiro erro é ignorar os nossos pecados. Olha, um profeta, de repente ele fala assim: eu sou um homem de lábios impuros. Gente, isso falado por um profeta é muito sério. Imagina eu chegar aqui, que sou um pregador, e falar assim: minha boca é suja. Já imaginou?
Mas essa era a realidade dele. Não pode ignorar. Amados, por pior que seja a nossa realidade, nós temos que encará-la. Não podemos ignorar. Ah, não, isso aí, isso foi culpa do meu pai, isso aí é culpa da minha mãe, culpa da criação. Esses dias alguém falou assim, eu sou vítima do meio ambiente. Eu falei, pois eu não acredito nisso. Não existe vítima de meio ambiente. Existem pessoas sem autorresponsabilidade. Mas vítimas de meio ambiente, isso não existe. Principalmente quando alguém entrega a sua vida a Cristo. Ele nasceu de novo. A vida começa agora. Então Isaías ele passou tanto tempo sem esta realidade. Agora é bonito ele falar, né? Quando ele vê tudo isso, ele disse, então eu disse, ai de mim. Ai de mim. Ou seja, eu estou perdido. Eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. A vida cristã precisa ser a prática constante de duas coisas: arrependimento e confissão. Se eu me arrependo e não confesso, biblicamente eu não completei o processo para o perdão. Eu tenho que me arrepender e confessar. Porque 1 João, do capítulo 1, versículo 8, ao capítulo 2, versículo 2, diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas ainda pelos do mundo inteiro. O processo é simples. Reconheça-se pecador, arrependa-se do pecado e confesse. Confesse. Gente, por isso que é possível viver sem pecado. Pecado, sabe por quê? Quando eu confesso, eu sou perdoado, acabou o pecado. Quando eu não confesso, quando eu não me arrependo e não confesso, o pecado continua habitando em mim. Mas quando eu confesso, eu me arrependo, eu confesso, o texto diz, nos purifica de todo o pecado e tira de nós toda a injustiça. Somos santos diante dele, glória a Deus. Só que alguns, como Isaías, não ignoram essa realidade. A minha vida tem que ser uma vida santa diante de Deus. E santidade não tem a ver com o exterior. Santidade tem a ver com a vida interior, totalmente rendida ao Senhor. O quarto erro que eu descobri que a maioria dos cristãos pode cometer é culpar os outros pelos seus pecados. Na primeira parte do texto, Isaías disse assim: então eu disse, ai de mim, estou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. Se ele parasse aí, gente, ia ser sensacional. Mas ele começou dá uma justificativa. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu não sei vocês, mas quantas vezes eu justifico os meus erros e os meus pecados pondo na conta dos outros. Isso é porque fui tentado, isso é porque é o diabo, isso é porque a gente é fraco, Gente, não adianta dar desculpa, só nós vamos apresentar diante dele e ele vai perguntar: Jessé, por que você ficou pecando? Me dá uma razão. Se eu te dei o Espírito Santo, se eu te dei a palavra, por quê? Qual é a razão? Você é mais do que vencedor? Qual a razão? Por quê? Porque a minha esposa me faz raiva, porque meu filho é rebelde, porque o meu patrão é injusto, porque eu nasci num berço ruim,
Não adianta dar desculpa, gente. O meio ambiente, se o meio ambiente mudasse a nossa vida, nós que vivemos na igreja seríamos anjos de asas. Mas não é assim. A decisão é minha, a decisão é sua. Culpar os outros é falta de autorresponsabilidade. A única pessoa responsável por mim sou eu. A única pessoa responsável por mim sou eu. Não os outros, não meu pai, não minha mãe, não minha esposa, não meus filhos, não minhas filhas. Sou eu, Gessé. E o que eu faço é minha responsabilidade. Não é do governo americano, é minha. E eu tenho que ter essa consciência, sem parar de dar desculpas para os outros. As desculpas começaram em Adão, né? Lembra? Gênesis. Disse Deus: quem te mostrou que você estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesses? O que é que Adão respondeu? A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Indiretamente, Adão estava dizendo: o Senhor me deu uma mulher ruim. Isso é que está por trás do que Adão está falando para Deus. Olha, eu comi porque o Senhor deu uma mulher que me fez comer. Né? Até o brinco fala: Adão, o homem é pior que a mulher, né? Porque o homem é convencido pela mulher, a mulher precisa do diabo convencer ela. Né? Porque foi que Deus falou então para Eva: vem cá, por que você, como é que ele fala? Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gente, isso aí é sensacional, essa escala de jogar a culpa nos outros. Tem pessoas que são bem sábias em fazer isso, né? Bom, terminando, o último erro que eu quero compartilhar com vocês, que provavelmente muitos cristãos podem cometer, é cultivar surdez espiritual. Olha o versículo 8, como começa? Qual é a primeira expressão que a gente tem do versículo 8? Depois disso. Antes, não dá para eu escutar a voz de Deus. Não dá. Enquanto eu não vejo o senhorio de Cristo, enquanto eu não confesso os meus pecados, enquanto eu não tomar essas atitudes, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Eu sou surdo. Olha que um profeta deveria estar acostumado a ouvir. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Toda vez que eu leio esse versículo, eu lembro de um seminarista comigo que ele dizia que esse é o texto mais prático das igrejas modernas. As pessoas falam assim, Deus fala: quem enviarei? Aí a pessoa diz: eis-me aqui, Senhor, envia o pastor Jonas. Eis-me aqui, Senhor, envia o missionário lá, né? Eu estou aqui, mas envia outro. Não, Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Olha, irmãos, sabia que há pessoas que têm ouvidos, mas não para ouvir a voz de Deus? Tem ouvidos. Aliás, Apocalipse diz isso, né? 7 vezes, 8 vezes, na verdade. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala, mas nós temos ouvidos para ouvir outras coisas. Eu me lembro de uma experiência que aconteceu, como verdadeira me foi contada, em Nova York, na 5ª Avenida, na esquina com a 42. Quem conhece Nova York, Manhattan, sabe que ali é o movimento, é o maior movimento mais intenso da cidade, o maior ruído, e ali é muito barulho, carros, ônibus, enfim, ali. E naquele, vinha na cidade passeando uma pessoa que estava mostrando a cidade para um indígena, uma pessoa que vivia no mato e que foi conhecer Nova York. E ele estava caminhando lá, e com aquele indígena, ele assim, né, maravilhado. E não sei se ainda tem, mas naquela época tinha um jardim
depois que passa a 42 do lado direito, e ele passou no jardim e aquele indígena falou assim, peraí. Aí o que foi? Aqui tem um grilo. Cara, como é que é? Aqui tem um grilo. Está cantando no centro dessa cidade. Aí aquilo disse assim, como que você consegue ouvir no meio dessa barulhada toda o grilo? Pô, é que ouvido treinado. Ele falou, quer ver? Joga uma moeda para o alto e vê quantas pessoas vão parar para olhar a moeda. E ele fez o teste. Quando a moeda caiu, todo mundo... Por que está ouvindo a moeda, o som da moeda no chão e não ouve o grilo cantar? Ouvido preparado. Nós estamos preparados para ouvir barulho de dinheiro. Onde tem, a gente ouve. Agora, grilo, ouvido treinado. O nosso ouvido é treinado por nós mesmos. Eu escuto o que eu quero escutar. Quando meu pai estava nos seus últimos dias, e uma vez ele falou assim comigo, meu filho, eu estou recebendo muita visita de gente que eu não gosto. Então eu vou fazer o seguinte, porque quando você está para morrer, todo mundo vira seu amigo, né? Aí ele falou, olha, não fica assustado não, mas quando chegam algumas pessoas aqui, eu não vou escutar nada. Eu falei, ele está brincando. Aí chegou um certo cidadão, que eu sei que falava muito mal dele, aí chegou no beirado da cama, oi bispo, tudo bem? Ele, aí, você está me ouvindo, bispo? Ele, bispo, queria dizer que eu amo muito o senhor. Aí de repente olhou para mim e deu uma piscada. Falei, é assim mesmo. Depois que ele foi embora, eu falei, ele pensou que eu não estava escutando. Nem eu vou escutar mesmo, não quero escutar ele não. Nosso ouvido é treinado para a gente escutar o que quer. E essa de que Deus não falou comigo, que Deus não fala comigo, é porque o meu ouvido não está aberto à voz de Deus. A gente escuta qualquer coisa, mas a voz de Deus, né? Muitas pessoas, muitos cristãos ainda não têm ouvidos para ouvir. Então, queridos irmãos e irmãs, qualquer cristão está sujeito a cometer um ou mais desses erros. Qualquer um, eu estou sujeito, talvez vocês. Para evitar, volto a dizer, reconheça que erro não faz parte mais da nossa vida. Não faz. É comum, tudo bem, eu sou humano, sou falho, é comum, mas não pode fazer parte. E vou me dedicar a conhecer a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, conhecer as Escrituras, vou engolir não só na mente, mas no meu coração as Escrituras, buscar toda a sabedoria que vem do alto, para então ser aprovado por Deus, ser aprovado pelas pessoas e viver feliz, sem nenhum problema de acusação, porque não existe biblicamente acusação para aqueles que são eleitos de Deus. Mas para isso eu não posso errar, eu não posso pecar. Isso é uma decisão. O que eu estou falando para vocês é uma decisão. Só vai acontecer se eu decidir não errar mais, não pecar mais. E esse é o desejo do meu coração nessa noite. Senhor, é com sinceridade, e o Senhor conhece mais do que ninguém o meu interior, a minha vida. E tu sabes que há muito tempo atrás eu decidi não errar mais. Infelizmente ainda cometo erros, mas tenho a consciência de que não pode ser uma coisa comum na minha vida. Tenho tomado a decisão de não pecar contra ti. Às vezes, não sei como explicar, tenho pecado contra ti. Mas, ó Deus, isso tem sido uma coisa tão rara e eu te agradeço muito. Mas eu quero que essa seja uma experiência não minha, não uma coisa pessoal, mas eu quero que nesta noite o Teu Espírito Santo possa desafiar a cada um de nós que aqui está, a viver uma vida sem erro e sem pecado, para que a Tua glória resplandeça, para que a Tua presença seja real através da nossa vida e que possamos brilhar como luzes, como sal, como fermento, como povo de Deus na terra. Ensina-nos e ajuda-nos a evitar todos esses erros. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
Pastor? Obrigado. Amém. 15 minutos. Amém. Estamos já ensinando o nosso culto. Quero deixar aqui sábado, amanhã, né? Amanhã, culto de jovens. Sexta. Domingo, nós vamos estar aqui celebrando, né, o Senhor com o nosso culto. Nós vamos ter uma palavra abençoada por uma pastora que vai estar ministrando aos nossos corações. E também nós vamos estar celebrando o aniversário do pastor Gessé. Também vamos celebrar o aniversário da pastora Laila. Então eu convido você a estar conosco aqui domingo para podermos estar cultuando ao Senhor e também celebrando pela vida dos nossos irmãos. Amém? Convido você a se colocar de pé. Saímos daqui desafiados a colocar essa palavra em prática sobre a nossa vida. Que possamos buscar, através da palavra, a direção para que nós possamos a cada dia a não errar, a não ter o erro sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos nessa noite. Amém. Queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, que a cada dia nós possamos, ó Deus, nos desafiar a sermos a cada dia discípulos, homens, mulheres, ó Pai, que possa ser a cada dia semelhante a qual Cristo foi aqui na terra. Amém. Pai, sabemos, ó Deus, que é um desafio, mas que o Teu Espírito Santo venha a cada dia, Senhor, nos ensinar a ser parecidos com Cristo. Amém. Eu oro neste momento, Senhor, nos leva agora, Senhor, debaixo da Tua proteção. Amém. Pai, nos guarda, nos livra de todo mal, e que possamos ter, Senhor, um dia de amanhã abençoado. Amém. Debaixo da Tua presença. Que a graça e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, que as doces santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja, não só hoje, mas até que Ele venha. Que Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Você falou umas coisas aí que eu fiquei assim, será que ele tava no carro com a gente na hora que eu e o Jonathan tava vindo pra cá? Porque a gente recebeu um e-mail, a gente comentou com o senhor que a gente chama Igreja Americana, né? E o pastor agora se pronunciou depois de 6 meses. Depois de 6 meses da caída dele, mas ele se pronunciou por um e-mail. Mandou uma carta. Só que no e-mail, ele, você lendo, você não sente que ele entendeu o erro dele. Pastor, foi o que o senhor pregou, pastor. Foi o que o senhor pregou. Aí eu e o Jonathan lendo o e-mail, e eu falei, não, isso aqui tá errado. Mas lá a gente ficava assim olhando assim, o pastor tá pregando, que a gente veio conversando no carro. A gente veio falando sobre isso, né? Sobre você ter a capacidade de você reconhecer o teu erro sem se justificar no erro dos outros. E na carta, ele escreve uma carta. Como se fosse Paulo no início, mas depois você vai vendo ele ali se justificando e sempre colocando a igreja. Colocando a culpa nos outros. Eu falei, o pastor tá pregando que a gente começou no carro. Aí eu pensei, será que eu tô julgando? A gente até desculpa, será que eu tô julgando que a carta dele, eu acho que ele não devia ter escrito essa carta. Mas ele confiou pra ele. Fica pior. Toda vez que a gente põe a culpa nos outros, fica pior. A pessoa se